Por favor, rapidamente, me ajude. Uma mulher gritou ao telefone, chamando a ambulância. Meu filho parou de respirar, ele é tão pequeno. Por favor, rápido, socorro. Por favor, ajude. Imploro. Dê-me o endereço, disse o telefone do outro lado da linha. Por favor, pare de chorar e me diga o seu nome, o nome da criança e onde você mora. Quanto mais rápido você se acalmar e me der o seu endereço, mais rápido a ambulância chegará até você. Raul, ele se chama Raul, disse a mãe angustiada, fornecendo o endereço. Mas continuava a soluçar, implorando para que a ambulância viesse rapidamente. O despachante repassou rapidamente as informações para a ambulância. A criança não está respirando, gritou Rafael para o motorista, e eles se apressaram até o endereço especificado. 5 minutos depois, a ambulância parou, e o motorista abriu a porta. Chegamos, disse ele, apontando para a entrada. Rafael e Renan entraram apressadamente, sem hesitar. Felizmente, uma senhora idosa saiu da entrada e segurou a porta para eles, dizendo qual era o andar que eles precisavam. Rafael apertou a campainha, e a porta se abriu imediatamente. Onde está seu filho? Rafael perguntou, entrando no corredor. E Renan seguiu de perto. Lá, no quarto das crianças, a mulher assinalou com a mão em direção à porta e caiu em uma cadeira, chorando e escondendo o rosto nas mãos. O bebê estava deitado no sofá, coberto por um cobertor quase até a cabeça. Apenas os cabelos escuros úmidos eram visíveis no travesseiro verde. Renan suavemente tocou a criança, mas então puxou a mão para trás e quase gritou. No começo, ele pensou que tinham chegado tarde demais. O bebê não se mexia e estava imóvel. Mas quando Rafael puxou o cobertor, ambos os médicos quase ficaram brancos, percebendo que estavam olhando para uma simples boneca, um boneco de menina em tamanho real. Ela parecia ter 2 anos, no máximo. Era feito de forma muito realista, e era bem possível que tivesse sido feito por encomenda. Um trabalho talentoso e artesanal, disse Rafael, examinando as bochechas rechonchudas e rosadas do boneco. Do cômodo adjacente vinham os soluços de uma mulher que se autodenominava a mãe. O que devemos fazer? Perguntou Renan. Primeiro, precisamos informar que o chamado, graças a Deus, é falso. Pelo menos isso é bom, respondeu Rafael. Ok, então você ligue para eles, enquanto eu vou ver a mãe inconsolável. Renan, tenha cuidado lá. Nunca se sabe o que se passa em sua mente, alertou Rafael. Ela é tão jovem, no máximo 25 anos, por aí, respondeu Renan, e saiu em direção à mulher chorando. Enquanto isso, a mãe aflita levantou-se da cadeira e correu em direção a eles. Como está meu bebê? Ele está vivo? Acalme-se, ele não está em perigo. Deixe-me pegar seus dados, e nós os passaremos para nossos colegas. Eles trabalham mais nessa área e fornecerão a você ajuda oportuna e necessária. Qual é o seu nome? Disse Rafael. A mulher só ouviu que Raul não estava em perigo e a perguntou sobre o nome dela. Meu nome é Luísa, e meu filho é o Raul. Ele é um bom menino, tranquilo, obediente. E fiquei tão assustada quando percebi que ele não estava respirando. Tudo vai ficar bem, prometeu Renan, e a mulher foi para onde Rafael estava. Ela abraçou a boneca e de repente olhou para Rafael com surpresa. Em seguida, dirigiu o seu olhar para Raul. Meu filho é uma boneca? Ela perguntou, incrédula. Onde está meu filho?
Onde você o levou? Havia uma boneca na cama, não um menino. Onde você comprou? Perguntou Rafael. Onde eu comprei? Ela repetiu a pergunta, e seu rosto de repente se distorce com uma careta de dor. Sim, eu a comprei. Eu esqueci. Eu pensei que ele parecia com meu filho desaparecido. A mulher cobriu o rosto com as mãos e rompeu em lágrimas amargas. Ok, disse Rafael, agora você está falando sobre o seu filho desaparecido. Ok, entendemos, Luísa. Você precisa vir conosco. Vamos ajudar você. Onde está seu passaporte? Luísa obedeceu aos médicos e fez tudo o que eles pediram. Ela não chorava mais, e apenas lágrimas rolavam silenciosamente pelas suas bochechas, deixando trilhas molhadas em seu rosto. Rafael e Renan voltaram para o carro, ouvindo a conversa deles. O motorista saiu pelo portão e seguiu para o hospital, percebendo o que tinha acontecido. Ele balançou a cabeça. Pobre mulher, ela deve ter desejado tanto um bebê. É por isso que ela não conseguiu suportar a dor. Mas talvez ela nunca tenha tido filhos, disse Rafael, suspirando. Eu também duvido que alguém tenha roubado o filho dela, disse Renan. Quem faria isso e por quê? Ela não é rica e dificilmente pode pagar um bom resgate. Ela vive em um ambiente pobre, em geral. Algo não está certo aqui. Qual a diferença que isso faz? Disse o motorista. Ela quer filhos, não como algumas pessoas. Minha filha cresceu, quando eu nem percebi, ela já está casada pela segunda vez. Eu disse a ela, quando você vai me dar netos? Mas ela apenas ignora. Nós, ela diz, queremos viver para nós mesmos, descansar, ver o mundo. E talvez sejamos frios. Você já ouviu falar disso? A própria palavra é tão estranha. Este é o mundo mudando para pessoas que não desejam ter filhos, apenas trabalhar, estudar, viajar, entre outras coisas. Não é que eles não gostem de crianças, mas apenas não querem encaixar filhos em sua vida ou rotina. Ah, é. Até difícil dizer, respondeu Rafael. As pessoas estão ficando loucas, elas estão cansadas. Querem relaxar. E não é só a minha filha, agora muitas famílias sem filhos, simplesmente porque as mulheres não querem. Mas, meu Deus, para onde o mundo está indo? E sua paciente é ótima, ela é uma verdadeira mãe. Rafael e Renan chegaram ao hospital e foram imediatamente enviados para uma nova chamada. Alguém havia sofrido um acidente na estrada. O plantão estava muito difícil, mas a mulher infeliz, chorando e segurando uma boneca perto de si, não saía da mente de Rafael. Renan estava claramente perturbado. Escuta, o que você acha que vai acontecer com ela? Ele perguntou a seu parceiro sobre Luísa. Perguntou Rafael, embora tenha entendido imediatamente de quem Renan estava falando. Bem, como se você não soubesse. Eles vão fazer alguns testes para verificar seu cérebro em busca de informações e tumores. Encaminhá-la a um psicoterapeuta. E então eles a liberam ou vão mantê-la internada por um longo tempo. Escuta, não vamos falar sobre isso. Já está muito pesado por aqui hoje, disse Rafael. Ok, Renan concordou com a cabeça e também ficou em silêncio. Mas Rafael interrompeu inesperadamente o silêncio. Precisamos visitá-la. Ela é claramente nova aqui, vivendo sem parentes. Talvez ela precise de algo. O que podemos levar para ela?
Vamos descobrir. Renan ficou de certa forma animado. Vamos lá amanhã e descobrir tudo. Mas sabe, eu fiquei angustiado hoje quando fui ver o tal filho dela. Trabalho na ambulância há quase 15 anos. Meus filhos já estão crescidos, mas não consigo me acostumar com a chamada de emergência de crianças. Toda vez me preocupo, como se fosse a primeira vez, e meu coração salta do peito quando vejo uma criança sofrendo. Eu sou igual, concordou Rafael. Acho que é a nossa especialidade como médicos. Você conhece o Dr. Antônio, o cirurgião ortopédico do nosso hospital? Renan perguntou após uma pausa. Eu não o conheço pessoalmente, mas sei que existe uma pessoa assim, sim, Rafael continuou sua história. Nós somos amigos há muito tempo, então ele está trabalhando no hospital há tantos anos. E então ele me liga no meio da noite, me pedindo para ir até lá porque seu filho está doente. O menino tinha apenas 2 anos, um menininho tão bom. Fiquei assustado, pensei que fosse algo grave, mas graças a Deus o menino só estava com um resfriado comum. Mas Antônio ficou assustado, ele estava lá, pálido, e eu disse a ele: por que você está tão nervoso? Ele nunca teve um resfriado antes. Ou é o seu primeiro ano de prática? Ele respondeu. Eu não sei. Assim que notei que meu filho estava com febre, chorando, minhas pernas falharam. Ele é apenas uma criança, ele é tão pequeno. Espere, onde está a mãe da criança? Perguntou. Bem, é uma história complicada. Sua esposa deixou, foi para a capital com um cara que ela conheceu. Você provavelmente conhece. Marilda, uma ruiva linda, trabalhava no departamento de emergência. Ela era realmente esposa dele, expliquei. Renan levantou a sobrancelha, surpreso. Sim, Rafael, a conheci. Renan pensou por um momento. Ele se lembrava muito bem de Marilda. Especialmente porque, como todos os outros, ficava fascinado com sua beleza provocante. Na verdade, ele não ficou apenas fascinado uma vez, eles estavam de plantão juntos, e Marilda, que sempre aceitava a atenção masculina com um sorriso benevolente, cedeu facilmente a Renan. Ele não sabia o que deu nele, uma espécie de loucura. Eles foram para uma sala de utilidades vazia, mas nunca chegaram a fazer nada. Alguém chamou Marilda, e ela teve que sair. Depois, eles se viram mais de uma vez, mas não tentaram se aproximar novamente, apenas sorriam um para o outro de uma maneira especial. Então ela pediu demissão. Renan não perguntou o que tinha acontecido com ela, ele já estava tendo um caso com sua atual esposa. Com sorte, as investidas com Marilda tinham ficado no passado para sempre, e se Rafael não tivesse mencionado isso agora, Renan dificilmente teria pensado em Marilda por si mesmo. Ele permaneceu em silêncio por um pouco mais e de repente se agitou. Espere, você disse que Antônio e Marilda têm um filho. Como ela pode abandoná-lo? Perguntou. Ela não abandonou a criança, Rafael explicou, dando de ombros. Não é dele, eles não tinham filhos. Estou te contando uma história complicada. Após o divórcio, Antônio ficou abalado por um longo tempo e até começou a beber. Ele foi demitido do hospital por faltar. Nesse tempo, ele conheceu uma garota que trabalhava numa loja de bebidas. Ela era de uma comunidade fechada, ou algo assim. Não sei exatamente de onde ela é. No início, ela vendia bebidas para ele, mas quando ele começou a vir atrás de garrafas sem parar, ela parou de repente. Ela começou a envergonhá-lo, dizendo que ele estava afundando no poço.
No começo, ele ficou com raiva, mas então começou a ouvi-la. Aos poucos, ele se envolveu em um novo relacionamento. Ela vinha até ele, limpava o apartamento, cozinhava. E é claro, não podia faltar intimidade. Resumidamente, essa garota tirou Antônio de sua miséria. E então sua mãe apareceu, viu com quem sua filha estava morando, fez um escândalo e a levou embora. Aparentemente, ela retornou para sua propriedade rural e o que aconteceu com Antônio? Perguntou Renan. Nunca soube, nunca respondeu, disse Rafael. Ele não sabia de nada além do nome dela. Perguntei como isso poderia ser, e ele apenas deu de ombros e disse que era tão bom com ela, melhor do que qualquer outra pessoa, e tudo mais parecia ser importante. Ele até queria se casar com ela, mas a mãe dessa garota arruinou tudo. Resumindo, eles desapareceram, e um ano depois, alguém deixou uma cesta com uma criança na porta de Antônio. Você consegue imaginar? Ele foi à polícia, mas eles apenas encolheram os ombros. Eles queriam colocar o menino em um orfanato, mas Antônio fez um teste de DNA e descobriu que era seu filho. Desde então, ele tem criado o menino sozinho. Ele saiu do apartamento alugado e voltou para o apartamento de sua mãe. Ela ajudou nos primeiros anos, mas agora ele vive separado dela novamente. Tem seu próprio lugar, e quando ele está de plantão, a mãe de Antônio cuida do pequeno Rubinho. Ela vem visitar o neto. Uau, essa é uma história triste. É bom que, no final, Antônio tenha conseguido se recuperar e retomar suas atividades. Ok, Rafael, até mais. E não se esqueça de Luísa também, disse Renan. E assim, semanas se passaram. Em uma manhã, Rafael e Renan estavam novamente de serviço juntos. Desculpe, uma jovem mulher acenou modestamente para eles de longe. Ela se apressou em direção a eles. Olá, Luísa, Rafael sorriu. Como você está se sentindo? Vim agradecer por ter me visitado no hospital e por não ter me deixado em apuros pelas coisas que você arrecadou para mim, e apenas por se preocupar. Sinceramente, não conheço palavras de gratidão para expressar. É melhor você nos contar como está, disse Renan, envergonhado com tantos elogios. Bem, estou bem agora. O médico disse que foi um colapso nervoso único. Eles não encontraram nada errado comigo, embora eu tenha tido que passar uma semana no hospital. Renan, não pense mal de mim. Eu sou perfeitamente normal. Eles realmente roubaram meu filho. Eu vim para esta cidade para encontrá-lo, e eu encontrarei. E sobre o colapso nervoso, eu estava exausta naquele dia. Eu andei pela cidade por muito tempo e, de repente, vi um menino na vitrine. E de repente me pareceu que ele poderia se parecer com o meu menininho. Comprei a boneca e não tirei os olhos dela a noite toda. Eu chorei. E então, de repente, me pareceu que ele estava vivo e não estava respirando. Sinto muito por ter causado um pânico e até ter chamado uma ambulância. Você está se sentindo melhor agora? Perguntaram Rafael e Renan em uníssono. Sim, graças a vocês. Ficamos felizes, disseram Rafael e Renan rindo. Agora nos desculpe, Luísa, precisamos trabalhar. Eu também estou com pressa para o trabalho. Eu trouxe tortas para vocês. Isso é ingratidão pelo que vocês fizeram, você mesmo fez. Renan ficou um tanto surpreso. Sim, eu trabalho na loja de tortas na esquina da rua 29. É meu emprego de meio período.
Sou uma professora por profissão e hoje vim trabalhar cedo para ter tempo de preparar as tortas para vocês. Os homens agradeceram a Luísa novamente, pegaram um pacote com as tortas e se despediram dela, felizes por tudo ter terminado bem para ela. O dia estava chegando ao fim quando Antônio ligou para Rafael. Alô, amigo, escute. Estou com um problema. Pedi ajuda a todos, mas ninguém pode me ajudar. E se você não puder ajudar, então é uma pena o que aconteceu. Veja, amanhã eu começo meu curso intensivo na Faculdade de Medicina. Eu tenho que ir, mas é por 3 dias, e não tenho ninguém para cuidar do Rubinho. Minha mãe ficou doente, não é nada sério, apenas uma dor de garganta comum, mas ela não pode mais cuidar da criança. Ela está deitada com febre, tossindo muito. Liguei para todos, mas cada um tinha suas próprias coisas para fazer. Rubinho é um menino tranquilo, não dá problemas, então eu pensei, a sua esposa pode cuidar dele. Eu vou pagar, só me diga quanto. Do que você está falando? Rafael protestou. Eu não aceitaria dinheiro algum de você. Mas acontece que Maria e a tia partiram ontem para visitar os pais dela. Elas vão ficar fora por vários dias e não voltaram até a próxima semana. Ok, entendi. Desculpe por incomodar você, a voz de Antônio soou não apenas decepcionada, mas realmente desesperada. Eu tentei encontrar uma babá através de um anúncio, mas todas pareciam não confiáveis, continuou Antônio. Escute, Rafael, tive uma ideia de repente. Eu conheço uma pessoa, o nome dela é Luísa. Ela é uma boa garota, realmente. Ela mora sozinha. Você quer que eu fale com ela e peça para ela vir? Você pode conhecê-la pessoalmente, eu acho que você vai gostar dela. Aliás, ela também é professora por profissão. Renan, que ouviu toda a conversa, arregalou os olhos e sussurrou rapidamente para Rafael: Você está louco? Ela acabou de sair do hospital psiquiátrico. Ela pode ser confiável com uma criança. Você está correndo um risco. Ela é normal, Renan. Eu vi os olhos dela, e você também viu. E o psiquiatra disse que ela está bem. De qualquer maneira, você deveria contar para o Antônio quem ela é. Renan assentiu com a cabeça. Antônio, porém, há uma coisa. Antônio ouviu atentamente, pausou, e então perguntou: Você confiaria nela com seu filho? Sim, Rafael respondeu sem hesitar. Ok, Antônio disse. Envie para mim. Ao retornar de outra ligação, Rafael pediu ao motorista para virar na rua 29, que não estava longe deles. Há uma loja de tortas lá. Você pode parar por 1 minuto, por favor? O motorista, um homem reservado de 50 anos, não estava acostumado a fazer perguntas desnecessárias e atendeu ao pedido sem conversar, dizendo apenas: Vá, eu conheço o lugar. Às vezes eu compro. O dono deles é muito delicioso. Eles chegaram ao local, e a primeira pessoa que Rafael viu foi Luísa. Ela se levantou para cumprimentá-lo, mas quando entendeu o que ele estava pedindo, ela sorriu simples e abertamente. Claro, me dê o endereço, e irei para a casa do seu amigo às 7 horas. Rafael deixou todas as informações de Antônio e saiu. Assim como prometido, Luísa foi para o endereço que ela havia escrito em um pedaço de papel. Logo, ela estava parada em frente à porta do apartamento, apertando a campainha. A porta foi aberta rapidamente, mas assim que Luísa viu o homem parado diante dela, ela invadiu e desmaiou em seus braços. Antônio a pegou e a levou para o sofá,
repetindo o nome dela e tentando reanimá-la. Quando ela abriu os olhos, ele perguntou, surpreso com a visita inesperada, como você me encontrou? Ela rompeu em lágrimas em resposta e disse, Antônio, minha mãe não me perdoou. Ela me levou embora. Ela queria que eu me casasse com o Douglas, mas eu já estava esperando o nosso filho. Minha mãe gritou que eu era uma filha ruim, que trai todo mundo. Todos me abandonaram, meus parentes me amaldiçoaram e envergonharam. Eles me levaram para uma cidadezinha que odeia a luz, onde meu filho e eu nos refugiamos. Lembra, você queria nomear nosso filho de Raul. Mas, uma semana depois, meu bebê foi roubado de mim. Eu sei que foi minha mãe quem fez isso. Ela não queria um neto assim. Ela queria que eu me casasse com algum velho e o servisse pelo resto da minha vida. Meu Deus, Luísa e Antônio não conseguiam encontrar palavras, mas ela continuou sua história rapidamente, ofegante. Eu fugi à noite, minha mãe, que estava me vigiando, estava dormindo. Havia uma tempestade lá fora, e eu saí silenciosamente e me escondi por muito tempo. Não queria ser encontrada, e consegui voltar aqui. Pessoas gentis me ajudaram. Fui até o seu antigo endereço e queria te contar tudo. Eu queria que você me ajudasse a encontrar nosso filho pequeno, mas você não estava lá. Mas Raul está vivo, eu sei disso, eu sinto. Antônio se levantou e levou Luísa para o quarto, enquanto Rubinho dormia. Este é ele, Luísa exclamou, estendendo a mão para a criança. Para minha surpresa é sua, eu o chamei de Rubinho, Antônio corrigiu. O nome dele é Rubinho. Ele foi deixado na minha porta. Este é nosso filho, eu tenho provas e documentos. Luísa tocou seu filho com movimentos delicados, mas suas mãos tremiam, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Meu pequeno, quanto tempo eu procurei por você, disse emocionada. Antônio abraçou e a segurou, segurando-a com força. Pare de chorar, Luísa, minha boa mulher. Eu não vou deixar você ir a lugar nenhum, e não vou entregá-lo para ninguém. Agora, tudo vai ficar bem conosco. Deixe o Rubinho dormir um pouco mais, e vamos para a cozinha tomar um chá e conversar. Temos muito mais para contar um ao outro. No dia seguinte, a feliz e sorridente Luísa partiu com Antônio e o pequeno Rubinho. Enquanto Antônio trabalhava, Luísa cuidava do filho deles, e depois eles passeavam juntos pela cidade, descansavam e aproveitavam a felicidade que havia inesperadamente voltado para eles. Antônio não esqueceu de ligar para Rafael para agradecer por tudo e contar a incrível história do seu amor. Antônio, estou tão feliz por você, disse Rafael. Sua Luísa parecia uma mulher comum para mim, bonita, gentil, mas muito infeliz. Que tudo seja bom para vocês, eu desejo sinceramente isso. Assim que voltarmos para a cidade, nos casaremos imediatamente, prometeu Antônio. E nós te convidamos, você e Renan, para o nosso casamento. Vocês viram, nós definitivamente iremos. Rafael riu e correu para contar a notícia inesperada para Renan, que era tão bondoso e feliz, tão raro em nosso tempo. A felicidade e o amor existem, e todos precisam acreditar que eventualmente encontrarão aqueles que merecem. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora.
Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais histórias incríveis.